Salve galera, tudo bem? Esse é o nosso capítulo 3 do AZ900. Espero que vocês estejam gostando. Tá bem legal fazer esse conteúdo. Tô gerando um monte de perguntinha para vocês. Esse tem um monte de questionário, um monte de demo. Esse capítulo vai ser divertido, hein? Forte abraço e valeu! Boa, pessoal! Agora chegamos no capítulo 3, principais soluções. Esse capítulo é bem legal, tem um monte de demo. E o que mais? E é isso, bora para ele, vai! Que esse capítulo fala? Ele fala a primeira parte aqui que eu vou liberar para vocês é IoT, Synapse Analytics, Databricks e aí e Machine Learning. Então cada pedacinho desse aqui eu separei um questionário para vocês. Vamos comigo. Vem, para começar. O que eu tenho de principais soluções aqui no Azure, pessoal? Falando de internet das coisas, falando de IoT. O que é IoT, né? Na verdade, a ideia de IoT é ter um dispositivo que transmita alguma informação necessária para o meu negócio. De forma simples e sorrateira. O que eu começo falando de IoT? Eu começo falando do dispositivo. O que é o dispositivo? O dispositivo, pessoal, é o Azure Sphere. E no final das contas, é uma placa homologada pela Microsoft, que eu vou até procurar aqui um pouquinho. Azure Sphere. A plaquinha homologadinha pela Microsoft, que ela já vem basicamente pré-configurada para você trabalhar com um IoT Hub. Se eu for desenhar para vocês aqui a ideia de todo esse meu cenário, eu venho para a primeira camada, que é o Azure Sphere, que é um dispositivo, ou seja, algo físico que traga as informações do meu negócio e mande para onde? Para o meu IoT Hub. Nada mais é do que um serviço que recebe mensagens em grandes volumes de dispositivos pré-cadastrados. Então, a ideia que você tem é IoT Hub no meio, estando na nuvem. Tem um bem legal aqui, ó. No meio a Azure Sphere, sendo a parte inicial que veio dado. Então, tá aqui, ó. Então, pensando que na sua máquina de lavar, no seu caminhão, na sua cafeteira, todos esses caras têm algum dispositivo. E esse dispositivo manda dados para onde? Para cá, para a nuvem, para a Microsoft, para o Azure. E aqui dentro, o que recebe esses dados? O Azure IoT Hub, ou IoT Hub, se preferirem. É um serviço que recebe essas mensagens aí de forma bem sucinta. Eu vou mostrar para vocês uma demo que a gente trabalha tanto com Azure Sphere, tanto com IoT Hub, ou um Azure IoT Hub que a gente manda as mensagens. E o IoT Central, Henrique? Cara, pensa o IoT Central como uma plataforma. Igual é o Office 365, você tem lá uma plataforma criada e eu preciso configurar o que para ele? As minhas entradas, meus dispositivos. E nele eu mostro ali toda a telemetria, tudo que trafega nos meus dispositivos dentro de uma plataforma bem bacana. Então, se você for fechar os olhos e pensar em alguma coisa que é o IoT Central, lembra um grande Power BI, ou seja, um grande dashboard que mostra um monte de informações dos seus dispositivos. Ele faz muito mais que isso, tá? Mas o que a gente precisa ter agora de ideia é separando nessas três caixinhas aqui. Então, vamos lá. Cara, a empresa ela deseja criar um quiosque de votação para vender para governos, ou seja, quer fazer uma urna eletrônica. Quais tecnologias IoT a empresa deverá escolher para garantir mais alto grau de segurança? O que é o dispositivo? IoT Hub, IoT Central ou o Azure Sphere? Quem jogou no Azure Sphere tá certo a resposta. Vamos lá, pergunta número 2. Uma empresa deseja gerenciar de modo rápido dispositivos IoT individuais usando uma interface de usuário baseada na web. Qual tecnologia você deve usar? Está pensando em uma plataforma, pessoal. Você pensa em plataforma. Ah, é um SaaS, é um Office 365. Pensou no IoT Central ou no Central da IoT? Tá ok também e tá certa a resposta. E por fim, eu tenho aqui você deseja enviar mensagens do dispositivo IoT para a nuvem ou vice-versa.
Da nuvem para o IoT também dá. Qual tecnologia que você pode usar para receber e enviar mensagens? Você pensou em IoT Hub? Você está corretíssimo. Bora lá para outro ponto, que é a implementação do Azure com a IoT Hub. Bora para a demo. Ô galera, tudo bem? Então, esse cara que a gente vai montar agora é a demo de um IoT Hub, certo? Eu vou precisar de duas coisas. Uma delas é o IoT Hub e a outra é um simulador de Raspberry Pi. Se você procurar no Google aqui, Raspberry Pi Simulator, tá aqui ó, Raspberry Pi Web Simulator, você vai encontrar exatamente esse endereço do Azure Samples. Ele tem aqui um IoT, que na verdade nada mais é do que um Raspberry Pi. É uma combinação de CPU ali com um pouquinho de memória, tá ligado a um sensor de temperatura e, se eu não me engano, aqui é uma lâmpadazinha de LED. Toda vez que ele envia mensagem, ele dá o pisca o LED. Então aqui está toda a configuração desse cara, todo o código em Node montadinho aqui bonitinho. Se você montar a mesma configuração e jogar esse código no seu Raspberry, funciona. E aí dentro do Azure, qual que é o nosso papel aqui? Montar um IoT Hub. Vou montar aqui um IoTzinho. Crio o IoT Hub. Jogo esse cara dentro da nossa assinatura que eu vou criar. 1900. O nome do Raspberry, né? AZ900 YouTube H Souza. Região deixa no oeste dos Estados Unidos mesmo. IP público. Aqui são as camadas, o quanto você pode trafegar de mensagens, né? Então, cada camada que você vai trabalhar é um custo de mensagem diferente, é uma quantidade de mensagens no mês. Então, tudo isso é o que muda aqui dentro dessas camadas do IoT Hub. Next, next, finish. Ele criar. E aquela mágica da edição, né? Ó. A mágica da edição. É muito bom isso. Então, legal. É, Criou aqui o nosso IoT Hub, né? Então, sempre que eu trabalho com o IoT Hub, pessoal, ele tem dispositivos dentro. Então, dentro do meu IoT Hub, eu tenho meus devices. Então, para cada dispositivo, ou para cada Raspberry físico, eu tenho um dispositivo virtual cadastrado. Eu adiciono esse cara aqui, device ID, vou dar um nome para ele, Cusp H01. Você tem os tipos de autenticação, X509, um certificado X509, um CA, né, que seria um comprado, um autoassinado, ou a chave semântica. Eu prefiro esse daqui. Não tenho nenhum dispositivo pai, né? Então tá aqui, ó. Meu dispositivo. E aí ele me gera uma connection string. Essa connection string é o que eu utilizo para colocar aqui no meu Raspberry. Você vê no Raspberry, tem algum pedaço aqui que ele pede uma connection string. Já tinha alguma coisa minha, deve ter ficado salvo. Vou abrir de novo aqui. Troquei a connection string e dou um run. Vocês vão ver que vai começar a sair mensagem daqui. A mensagem 1, mensagem 2, e toda hora dá uma piscadinha aqui, ó. Essa é a mensagem dá uma piscadinha. E se eu voltar aqui no meu IoT Hub, vou abrir o IoT Hub aqui. O meu IoT Hub. E aí as mensagens começam a chegar. Mensagens usadas hoje. Então refresh aqui, provavelmente ele suba. Esse cara tem algum delay, tá, pessoal? Às vezes ele pega uma sessão que tá zerado. Então, acontece de você tá atualizando, ele não tá mostrando suas mensagens, mas tá chegando aqui. Já saíram quantas? Aqui saíram 24. Dá um stop aqui. E as mensagens estão aqui, elas vão chegando. E é essa a ideia de você usar um IoT Hub. E aí dentro desse cara, você tem algumas outras coisas legais que você pode criar rotas aqui dentro para suas mensagens, né? Então a mensagem chegou, o que que eu faço? Direciono ela para um banco, direciono ela para um storage, direciono ela para algum lugar. Então na rota é onde você define o que você quer colocar. Eu tenho
um storage, um container, um service bus, quero jogar isso em algum lugar num tópico, chegou uma mensagem, coloco em um tópico para um tópico específico pegar e ler essa mensagem. Então você tem aí rotas que você consegue criar e até mesmo definir queries. Então, por exemplo, eu tenho dois tópicos. Um de mensagens que chegaram do IoT da indústria e o outro que chegou do IoT do transporte. Então, o que é do transporte direciona para o tópico de transporte, o que é da manufatura, o que é da indústria, direciona para a fila da indústria. Então, isso é uma forma de você fazer também e conseguir organizar ali suas mensagens. Beleza? Demo concluída. Vamos para o próximo. Legal demais, pessoal. Olha, se você já viu a demo de IoT e gostou, show de bola. Então vamos lá. Falar um pouquinho de Big Data e Analytics. Esse é um capítulo mais voltado para o nosso DP900, mas a gente vai falar um pouquinho que cai uma coisa ou outra daqui. Mas se você já fez a DP900, você tira isso aqui de letra. Synapse Analytics. O que é o Synapse Analytics? Cara, basicamente, ele é para Data Warehouse. Beleza. Pensando em Data Warehouse e Data Lake, qual que é a grande diferença? A diferença é que no Data Warehouse, pessoal, os seus dados eles estão estruturados, tabelas, relacionadas, bonitinho. Em um Data Lake, os seus dados não são estruturados. Na sua naturalidade, eles são dados semi-estruturados. Então, o Synapse Analytics ele trabalha para a Data Warehouse, mas ele também pode fazer o trabalho ali de Data Lake, beleza? Tanto o Synapse quanto o Databricks são caras baseados em Spark. Já o HD Insights é uma ideia de Big Data baseada em Hadoop. Então, se você olhar alguma coisa que você lembrar do Ryu fazendo Hadouken, é o HD Insights, que é o Hadoop, beleza? Então, são três ferramentas aí que dão suporte a grandes volumes de dados. Existem outras também, existe o Data Factory, que é uma ferramenta legal, mas não cobra-se nessa prova, então quem quer conhecer, TP900. E para essa parte de Big Data, pessoal, é isso. Tem um outro cara que eu gosto bastante, que um serviço se mistura com o outro, que é a parte de inteligência artificial. O que é essa parte de inteligência artificial, Henrique? Cara, são basicamente três serviços. Quatro, na verdade, que o outro não cobra aqui, que é o Search Engine. Mas no primeiro serviço, que é o Machine Learning, ele tem uma plataforma separada do Azure. Então você cria o serviço, provisiona o serviço aqui dentro. Ele cria para você toda a infraestrutura de container, de storage, serviço de machine learning para você usar. Ele te cobra individualmente. E eu consigo usar uma plataforma para trabalhar tanto com machine learning automatizado, que é um AutoML que facilita muito quem conhece do negócio, não precisa ser um cientista de dados para ter um modelo de predição ou de classificação ou de clustering, ele já gera isso para você. Recomendo, quem quer aprender Machine Learning, olhar o AI900 também, que é um outro treinamento que a gente tem aqui no YouTube. Mas a ideia do Machine Learning é para você trabalhar com Machine Learning, com aprendizado de máquina, onde você consiga fazer algumas previsões para o seu negócio. Então, isso é um serviço bem legal, tem bastante saída, pessoal. Já o outro serviço cognitivo é uma ideia que eu consigo criar um serviço onde eu possa passar uma foto e ele me descrever essa foto, descrever objetos da foto, falar algo e ele transcrever isso para texto, falar algo e ele transcrever para texto e traduzir. Então, todos esses serviços eu tenho dentro dos serviços cognitivos. Então, até a detecção de anomalias, eu passo um conjunto de dados para ele. Por exemplo, vamos pensar na gasolina. Eu pegar a gasolina dos últimos 30 meses, ele vai me mostrar que tem uma anomalia bem grande em algum lugar aqui e o preço da gasolina disparou. Então, isso é uma detecção de anomalias. E eu tenho também o serviço de bot. Eu tenho até um vídeo que eu explico como é que você usa esse serviço, criando um bot do zero. Então, é um servicinho bacaninha que você pode trabalhar com um servicinho de conversação. Então, é bem bacana. E aí, com vocês, a gente vai fazer um quiz de novo sobre esses três serviços. Vamos lá. Bom demais. Eu preciso prever o comportamento futuro com base nas ações anteriores. Qual opção de produto que você deseja selecionar como candidato?
Qual produto eu posso usar para prever o futuro de uma ação, por exemplo? Saber quanto que vai valer o Magalu, a Petrobras, alguma ação do tipo, quanto que isso vai estar valendo? O que que eu uso? Um bot, serviço cognitivo ou machine learning? Isso é, pessoal, quando eu estou falando de regressão, seria esse serviço, que é o machine learning, que é um dos serviços que a gente tem como plataforma. Outra pergunta, pergunta número 2. Você precisa criar uma interface entre humano e computador que use linguagem natural para responder perguntas ao cliente. Qual a opção de produto que você deve selecionar? Cara, eu estou falando de troca de ideia, conversa. Conversa é o quê? Bot, beleza? Resposta número 3. Você precisa identificar um conteúdo de imagens do produto e criar automaticamente marcas alternativas para esses formatos corretamente. Por exemplo, isso é um quadrado, um HD. Eu mostrei essa foto, ele vai mostrar qual que é. Isso aqui é um quadrado, é um retângulo, é um losango, é um círculo. Isso aqui é um retângulo. Retângulo. Ele mostraria para mim um retângulo. Conseguiria categorizar essas imagens. Isso eu faço através do quê? Serviços cognitivos. Então, essa é a ideia do serviço cognitivo. Galera. Bem simples e sorrateiro aí para vocês. Eu vou fazer uma demo, como é que a gente implementa serviços cognitivos. E o mais legal é uma conta de telefone, uma conta de uma empresa de internet, e eu vou extrair essas informações de um PDF. É pouquíssimo código, eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Acompanha lá. Bom demais, pessoal. Bora para mais uma demo? Essa demo é muito legal. E ela faz parte da parte de serviços cognitivos, né? Então tem uma parte ali que foi um machine learning treinado pela Microsoft e eu só vou consumir. Qual que é a ideia? Passar uma invoice, ou seja, uma conta, e ele consiga analisar essa conta para mim. Olha que legal. Então vamos lá. Vou entrar no meu grupo de recursos que a gente criou do AZ900. Vou entrar aqui primeiro colocando o meu serviço cognitivo, o cognitivo, que o meu tá em inglês, né? Services. Opa. E os da Bosch. Pegar os nossos aqui, da própria Microsoft. Criar. Esse aqui cria rapidinho, né? Então, enquanto ele cria, a gente já vai criando a outra coisa. Brasil South. Nome. AZ900 Cognitive Service. Ou só COG. E deixa na Standard. E eu vou aceitar os termos, que a gente vai falar desses termos aqui, ó, no último capítulo. Então fiquem ligados, guardem bem essas palavras, a gente vai ver isso depois. E são os termos que eu tenho aqui, que é o meu serviços de DPA. Identidade, tudo aqui eu passo para frente, tá? A gente discute mais dessa parte de identidade em alguns outros treinamentos, por exemplo, no AZ104. Cria aqui. Aguardemos aqui. Então, enquanto ele valida e cria, esse serviço é rapidinho, tá? Vou voltar aqui no meu AZ900 e vou criar um Logic App. Logic App. Beleza? Vou dar um Create no Logic App. App leitura de conta. Legal, deixa ele como consumo. Next, next. Feito. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar uma conta. Vamos lá. Conta da Claro. PDF. Se eu acho alguma conta da Claro aqui. Acho uma imagem. Ou, vamos ver a conta da NET aqui, ó. Conta da NET de alguém. Não sei de quem é. Conta da NET. Vamos ver se a gente acha aqui um PDF. Fatura, tem uma fatura aqui, ó.
R$ 106 do Gabriel. Ó, Gabriel, você ficou famoso, sua conta tá na internet. Vou pegar ela emprestada, tá? Vou salvar aqui nos meus downloads. Já tá aqui a fatura da net. Salva aqui. Substitui. Beleza. Já criou meu Logic Apps. Vou voltar aqui de novo. Já criou meu serviço cognitivo. Vou criar um storage, pessoal. Storage account. Create. Jogar aqui no nosso AZ900. STA Storage Account HSouza01. Já deve ter, será? Não falou nada. Standard localmente redundante. Beleza? Vai para frente até o final e vai funcionar. Boa. Guardar. Opa, já existe esse cara com esse nome. Vamos por aqui 10. Revise e cria. Boa, agora sim. Preciso limpar as coisas que eu crio, né? Eu acabo deixando lá, vai juntando, acumulando e é isso. Beleza, enquanto o Storage Account cria, deixa esse cara criar. Vamos voltar de novo aqui no AZ900. Eu tenho dois caras, ó. Serviços cognitivos, tenho três, na verdade. O IoT Hub que a gente criou na demo anterior, serviço cognitivo e o Logic App. Primeiro deles, eu vou pegar aqui o meu serviço cognitivo, venho até as minhas chaves e endpoints, vou copiar a chave, jogar num arquivo aqui de Notepad. Joguei a chave aqui e vou copiar o endpoint. Então, copiei aqui o endpoint, tal, aqui. Beleza, tá os dois copiados aqui numa área de transferência. Legal. Agora eu volto até o meu Logic App e faço o seguinte. Crio a partir de quando for chamada uma requisição HTTP. Qual que é a ideia? Vou chamar a requisição HTTP quando um arquivo for colocado lá no storage. Podia disparar aqui quando um arquivo fosse colocado no storage também. Pode ser uma alternativa. Mas vamos fazer como se fosse uma API. Vou deixar esse cara aqui. Criei como se fosse uma API. Vou adicionar no meu método de post, né? Então vai chegar um post. Eu vou usar o payload de exemplo, que é o arquivo. Arquivo. Que é uma string. Beleza? Tone, aqui. Aí eu chamo meu serviço cognitivo. Procura aqui por Form Recognizer. Ele vai te pedir qual serviço cognitivo que você está usando, analisar invoice. Vou criar uma conexão, que é o meu cog com a URL do serviço, que é aquela URL que eu copiei, né? Lá do meu serviço cognitivo. E ao account key é a chave que eu acabei de copiar lá também. Beleza, conecto esse jovem aqui. Beleza, conectado. Eu vou passar a URL da invoice, que está aqui dentro do meu arquivo. Simples assim. Feito. Salva. Beleza. Salvando aqui, gerando a conexão. E vamos esperar aqui ver se ele já criou o storage. Uma vez que ele já criou o nosso storage account aqui, ó, o que eu vou fazer? Venho em containers, crio um container invoices, deixo ele como o blob sendo público, legal. E vou fazer o upload dessa invoice que a gente pegou lá do Gabriel. Venho aqui em downloads, fatura da net, upload. Feito a fatura da net, eu vou copiar o endereço dela aqui, vou visualizar ela na internet. Beleza, tá aqui. Então tudo já está pronto. Qual que é a ideia? Pegar o endereço que esse cara me gerou, abra o Postman ou Insomnia, o que vocês preferirem para mandar requisições HTTP. O Postman aqui. É um post com body, all. Tá pequenininho aqui, pessoal, me desculpa. JSON. Então ele espera o quê? Um arquivo. Um JSON que vem o cara chamado arquivo, né?
arquivo, 2 pontinhos, o endereço aqui da invoice. E o post é o endereço do meu jovem aqui que foi gerado. Gerou um endereço prod, east, west, tal, tal, tal. Então, venho para cá, salvo, envio. Ó, deu 202. Ou seja, ele recebeu desse lado. Se você voltar no app, onde você abriu aqui o seu Logic App, e olhar no histórico de execuções, você vai ver aqui, ó, executado com sucesso. E vamos ver o que ele entregou. Analisou a invoice, pegar todo o resultado, document result. Vamos abrir aqui um Notepad++. Aqui, ó. Eu vou abrir ele do lado da invoice, da fatura aqui. O fulano é o Gabriel Freire dos Santos. Vamos ver se é isso mesmo. Vou aumentar aqui. Linguagem. JSON. Então vamos por partes. Gabriel Freire dos Santos é o customer name. Tá certo. O que mais? Invoice ID 659 é o código da invoice. O que mais? Invoice total 106,65. Aqui. Valor certinho. E ele traz algumas coisas, né? Mensalidade proporcional principal. Não me interessaria. Ó, isso aqui me interessaria. O período de quando foi, que eu nem sei onde está isso. Deve estar em algum lugar aqui embaixo, ó. Doido, né? Ó, o período aqui, ó, de 13 tal, oferta conjunta. Trouxe essa informação aqui, ó. Essa informação, na verdade, aqui, ó. Tal. A data, 31/12, service end date, 31/12/20. O service start date, dia 13. Então, ó, vocês viram que legal? Ó, o vendor, onde é o vendedor, né? Quem é, claro, onde ele fica. Quem é o vendor name, claro. E ele trouxe bastante detalhe desse documento, os principais detalhes que eu preciso. Vocês viram que legal? Então esse é um serviço sensacional, pessoal, dentro do contexto de Cognitive Services, dentro do que a gente tem de serviços cognitivos, tem muito mais coisa aqui, tá? Se você quer entender mais, eu aconselho você a dar uma olhadinha lá no AI900. E beleza, vamos para a próxima.